paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estamos aqui nessa segunda apologética para a glória do Senhor, para aprender mais do Senhor, amém? Para compartilhar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor é bom, o Senhor é santo, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia! Nesta noite vamos tratar das heresias do catolicismo, sabendo que, segundo alguns números, esta igreja, entre aspas, com I minúsculo, ela detém mais de 1 bilhão de cristãos que aderiram a esta religião. Mas nós, biblicamente, independentemente da quantidade de pessoas que aderiram a esta religião, vamos estar estudando o que diz a palavra de Deus e como Deus considera esta religião ou considera qualquer outra religião, mas mais especificamente os seus dogmas, as suas doutrinas, começando para a melhor parte, aquilo que mais eles gostam de esmerar-se, mais gostam de explicitar. Alguns pontos aqui. Vamos trabalhar sobre as 4 afirmações sobre Maria dos católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Trabalharemos as 4 afirmações. Quais são elas? Que Maria é a mãe de Deus, não a mãe do homem, mas a mãe de Deus. Que Maria teve uma perpétua virgindade, sempre foi virgem. E terceiro, que ela foi imaculada, foi sem pecado, se chama Imaculada Conceição, que nunca pecou, sempre foi conservada do pecado original. E Assunção, ela subiu ao céu, foi arrebatada. Depois de um tempo que Jesus subiu, ela também subiu, segundo o dogma, o ensinamento católico, não bíblico, mas católico. Vamos trabalhar em cima desses 4 pilares do catolicismo, que são, além de fracos, além de mentirosos, são muito fáceis de ser refutados pela palavra de Deus. Amém? Vamos trabalhar nesses tópicos aqui. Primeiro, começando por mãe de Deus. Será que um homem pode ser pai ou mãe de um Deus? Ou do único verdadeiro Deus? Embora pareça ser tão fácil de refutar, tão fácil de não acreditar, mas os católicos tentam pegar para si esta crença, pegaram para si essa crença de Maria ser mãe de Deus. Ora, se ela fosse mãe de Deus, automaticamente ela deveria ser Deus, mas ela é um ser humano. Então, automaticamente, sendo um ser humano, não existe possibilidade de ser mãe de Deus. Não existe essa possibilidade. Porque um homem não pode criar Deus. A criatura não pode criar o Criador. Ao contrário, é o Criador que cria a criatura. É o olheiro que molda o vaso, não o vaso que se faz a si mesmo. Vamos estar lendo um texto, Mateus capítulo de número 12, versículo 46. E diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe algum: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. E mais algo também. O Senhor Jesus Cristo nunca chamou José de pai e nunca chamou Maria de mãe. Em nenhum momento ele dirigiu-se para ela dando esse predicado, dando esta
qualidade de ser mãe dele. Ao contrário, ele só apenas chamou-a de mulher, não chamou ela de mãe. Se ela realmente fosse a sua mãe, ele inevitavelmente também, aleluia, também chamaria, aleluia, inevitavelmente de mãe, mas não chamou de mãe. Ao contrário, ele disse para o discípulo amado: toma aí tua mulher, toma aí tua mãe, essa mulher é tua mãe, toma aí seu filho dela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tô. Paz. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Amanhã então dá. Tá. Eu vou passar aí, antes das 10. Deus quiser. Tá bom. Tá? Com Deus. Glórias a Deus. Vai encostar a porta aqui, a porta. Encosta lá, encosta lá. Vamos encostar, fica melhor, tá? Faz favor, encosta lá. Vamos encostar a porta aí, doutor. Aleluia. Então o Senhor nunca se dirigiu a Maria por mãe. Não chamou ela de mãe. E se realmente ela fosse sua mãe, honra teu pai e tua mãe, com certeza ele chamaria de mãe, mas não a chamou de mãe, dando a entender claramente que Jesus não autorizou nenhum homem a ser o autor de si mesmo, a ser aquele que criou a ele. Ele não é filho de Maria, é filho de Deus, filho unigênito do Pai. Amém, João? Diz a palavra do Senhor. Em João capítulo 1. Vamos contemplar a eternidade de Deus. Aleluia. João capítulo de número 1. Vemos a eternidade de Deus. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, aqui referindo-se a Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Depois ele vai continuar dizendo: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Daí, quando é homem natural, normal, não eterno, ele fala que é homem. Mas quando é Deus, ele fala que é o Verbo eterno que estava com Deus no princípio, e nada do que foi feito se fez sem a sua presença, sem a sua atividade, a sua concordância. Tudo foi feito por ele. Ora, se tudo foi feito por ele, como poderia uma criatura que ele criou ser autorizada a ser chamada de mãe de Deus? Obviamente que não. Se tudo já estava feito, como Maria seria a mãe de Deus? Não existe esta possibilidade de Maria ser mãe de Deus. Esse primeiro tópico, então, já foi refutado pela palavra, em nome de Jesus Cristo, porque Deus é eterno e Maria não é eterna, é um ser humano que viveu num tempo específico antes do nascimento dela. Ela não existia, então automaticamente ela não teria condições de ser mãe de Deus. Ela só poderia ser mãe de Deus se ela fosse Deus, e mesmo se ela fosse Deus, ela não poderia conceber Deus, mais um Deus. Deus não pode se conceber, se só existe um Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele não pode conceber outro Deus. Ou ele é eterno ou não é concebido. Ou ele é desde a eternidade, porque se ele vier a ser depois da eternidade, ele não é Deus eterno. Ele não pode ser Deus eterno. Poderia ser um Deus menor, mas nunca o Deus único e verdadeiro. Então, de qualquer maneira, é impossível Maria ser mãe de Deus. Isto está claro. Mas muitos não entendem assim. A perpétua virgindade. Aqui nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50, estamos deixando claro também que o Senhor Jesus Cristo é interpelado dizendo: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí te chamando. Querem saber como você está, se você enlouqueceu ou não. Eles acham que você enlouqueceu. O texto está dizendo então que a mãe de Jesus, para eles era mãe, né? A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam ali. Ora,
se Jesus, entre aspas, tinha irmãos, obviamente Maria não era virgem. Fica fácil de entender que Maria, depois que concebeu, já não tem a capacidade de ser virgem. Porque ali passou um ser humano, passou um filho, passou o verbo, passou Jesus. Então, a partir daquele momento, na minha concepção, mesmo se ela não tivesse nenhum filho posteriormente, mesmo assim, ela não seria a perpétua, não existiria nela uma perpétua virgindade. Ok? Eu vou me deslocar agora aqui para a mesa, para aproximar-me da outra mesa. Vou pegar aqui, vou me deslocar aqui um momentinho, num outro ambiente, mas vai ser rápido, em nome de Jesus Cristo. Não vou ser daqui. Vamos deslocar para que nós ficamos mais agradáveis, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Então, amados, constatamos pela palavra de Deus que não há possibilidade alguma de Maria ser mãe de Deus. Porque, primeira hipótese, ou ela obrigatoriamente tinha que ser duas coisas. Tinha que ser uma coisa. Ou o próprio Deus, mas se fosse o próprio Deus, não seria no aspecto feminino. E um Deus não pode gerar outro Deus. Porque então ele não seria o único Deus. Ele faria vários deuses. O próprio Deus rejeita a ideia de outros deuses. Porque por ele, pela sua palavra, nos é claro, entendido que ele é o autor de todas as coisas, como nós lemos aqui, capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 1 a 6, pelas suas próprias palavras, tanto em Gênesis capítulo 1 também, ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, então, só se Maria fosse antes de todas as coisas criadas, mas também ela é uma criatura, então automaticamente não há possibilidades. É um contrassenso dizer que Maria era mãe de Deus, ok? Segundo ponto das crenças heréticas do catolicismo, os 4 pilares sobre Maria. A perpétua virgindade. Como eu citei, automaticamente, quando ela concebeu Jesus, ali já não existe mais virgindade. Mas posteriormente, ainda assim, capítulo, como eu citei, de Mateus, capítulo de número 12, versículos 46 ao 50, está claro que os irmãos de Cristo, entre aspas, vieram até ele para ver se tinha enlouquecido ou não, porque eles pensavam que Jesus estava enlouquecido, mas não estava. E ali então está claro, também num versículo, num texto, que Jesus era o primogênito. Automaticamente o primogênito subentende-se que há necessidade de ter outros filhos, porque senão seria unigênito. Amém? Então, se é primogênito, existe outros filhos, tipo o filho mais velho e tem o filho mais moço, o caçula. Então, se tem o filho mais velho, tem o filho mais moço, porque senão não precisaria falar que tem um filho mais velho ou um filho mais moço. Ok? Então aqui o texto de Mateus está bem claro, dizendo que Maria teve filhos posteriormente, depois de Cristo. Então, automaticamente, essa perpétua virgindade, esse endeusamento, essa divinização do ser humano, Maria, é uma coisa idólatra, perversa e que retira a glória de Deus. Quero saudar meus irmãos, a Andressa Juliana, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo, minha irmã, fica com Deus, Deus é contigo. Gustavo Barcelos, Deus abençoe, meu irmão, Deus é contigo. Queremos então entender que existe uma supervalorização da pessoa de Maria, uma divinização, ou seja, querem divinizá-la, deixá-la como Deus, uma deidade, mas ela não é, ela é um mortal. Pelas palavras de Cristo, diz, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas humanamente falando, não há nenhum ser humano que teve um papel maior, mais relevante, aleluia, para Cristo do que o João Batista. Nas palavras de Cristo, não são minhas palavras, mas segundo as suas palavras. Ele não colocou aqui o ser humano mais importante, o ser humano mais privilegiado, o ser humano mais diferenciado é João Batista, ou trocando por Maria. Não.
ele não trocou. Ele colocou João Batista. Aleluia. Glórias a Deus. E quando as mães de Tiago e João falam: Senhor, coloca ali os nossos filhos à tua destra, quando vieres no teu reino. Aqui não me compete. Eles podem beber o meu cálice, ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Então tá. Mas eles até poderão ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda pertence ao meu Pai. Porque o Pai é o juiz, né? Então Jesus, ele não interpela o papel de cada um. Cada um tem o seu papel, a sua função. Então automaticamente, Jesus coloca seus discípulos à sua direita, mas não coloca as mulheres nesse papel, nessa figura tão grandes. Não, eu vou colocar as suas mães. Não, eu vou colocar vocês. Perpétua virgindade. Então é outra coisa que pela palavra de Deus está refutado com facilidade. Imaculada Conceição. Este termo aqui, cunhado pelos católicos, Imaculada Conceição, significa que Maria nasceu não em pecado, viveu não em pecado, para poder conceber pelo Espírito Santo. Ou seja, a única, depois de Adão, que nunca pecou, segundo os católicos. A única que nunca errou, segundo os católicos. A única que nunca vacilou, segundo os católicos, mesmo vindo da linhagem adâmica caída. Ou seja, isso é impossível. Leamos capítulo 12, versículo 46. Não, perdão. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3 e versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, não na Maria, em Jesus. Então, só esse versículo já desmorona todos esses 4 pilares frouxinhos de barro do catolicismo, hereticamente falando, o que eles falam, deturpam as Escrituras. A Imaculada Conceição é uma farsa. Então, esse versículo está errado, porque está dizendo que todos pecaram. Depois toda a humanidade pecou, porque se Adão pecou, e depois todos que viriam depois pecaram também, obviamente, então, logo subentende-se que todo ser humano vai pecar. Pelo menos uma vez na vida ele vai pecar. Então, os catolicismos dizem: não, ela não pode pecar. Se ela fosse Deus, tudo bem, admitiríamos que realmente ela conservaria o estado original. Mas não há homem que não peque. É o que o texto está dizendo. Não há homem que não peque. Salomão falou isso. Não há homem, não há senão um que não peque. E Davi disse que em pecado foi concebido. Ou seja, também falando claramente que os seres humanos já nascem caídos, já nascem carecentes da glória de Deus, como nós lemos em Romanos. Então, como eles vão afirmar que Maria não pecou, que Maria não errou? Não que eu quero imputar erros em Maria, mas vamos dizer o que a palavra diz e não dizer o que a palavra não diz. Então, como eles podem afirmar que Maria não pecou? Isso é uma mentira, é uma hipocrisia, é uma falácia, é uma deturpação da palavra, dos princípios bíblicos e do que Deus revelou. Isso é um deboche com a glória de Deus, os atributos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 51, 5. Eis que iniquidade fui formado. Ou seja, lá dentro do ventre, ele foi formado em iniquidade. E como ele pecaria? A mãe dele já tinha pecado, mas a mãe
já tinha pecado, e ele também já nasceu nessa natureza pecaminosa. Aleluia. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, estou sendo gerado em pecado e estou nascendo em pecado. Preciso da glória de Deus, preciso da misericórdia do Senhor. E como Maria vai ser uma mulher sobre-humana, então ela seria uma anja, não seria um homem, um ser humano, seria uma anja, uma espécie de anja. Obviamente que anjo não existe, mas só para tentar compreender esse pensamento herético do catolicismo. Então, foi refutado aqui pela palavra de Deus por 2 versículos apenas. Mas vamos ler mais um, já que está aqui meio pertinho. Capítulo de número 5 de Romanos, também Romanos. Capítulo de número 5 de Romanos, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que não é Maria, é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Está sempre falando de Cristo, os atributos de Cristo, a obra de Cristo, não de Maria. Em nenhum momento fala-se, dando-se atributos redentores ou corredentores a Maria. Então, essa Imaculada Conceição é uma farsa, é uma heresia, é uma mentira descaradas que por esses versículos bíblicos que nós lemos está refutado mais uma vez. Nós não precisamos de muitos versículos. 1, 2, que fala claramente que está refutando, ele está dizendo que não é como está escrito, como eles dizem que está escrito, já é suficiente. Não precisamos tantos versículos. Demos alguns só como base, porque se nós fôssemos falar todos os versículos que tem sobre um tema mesmo, demoraríamos muito tempo. Mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é ser breve, sucinto, objetivo. Aleluia? Glórias a Deus. Vamos partir para o próximo. Amém. Assunção. A assunção para o catolicismo de Maria significa dizer que ela foi arrebatada em corpo, não no espírito, mas em corpo. Ela não viu a morte. Ela não morreu, ela não foi sepultada. O corpo dela não caiu. Não viu corrupção. Ela foi arrebatada. É possível uma pessoa ser arrebatada em qualquer momento da história? Na minha opinião, é possível. Mas o de Maria não está registrado na palavra. E com certeza, nos períodos dos apóstolos, se fosse, teria sido registrado. Assim como todos os outros arrebatamentos teriam sido registrados. Eles não perderiam, aleluia, esse registro, porque levando em consideração que o Apocalipse foi escrito entre 85 e 86 depois de Cristo, ele deveria ter sido relatado, se fosse, aleluia, ou as epístolas de João, ou o Evangelho de João, o arrebatamento, ou a ascensão, a trasladação de Maria. Mas nós não temos na palavra de Deus nenhuma base para isto. Ou seja, os 4 pilares que para o catolicismo é algo infalível, que deve ser observado e deve ser temido, a Bíblia refuta. A Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que é mentira. A Bíblia diz que não é segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que isto é
uma falácia diabólica maligna. Então nós perguntamos, como pode existir tanta falácia, tanto erro numa religião e muitos aderirem a ela? Porque não conhecem a palavra, porque não estudam. Eu mesmo, falando no sábado, agora passado, com 2 católicos, talvez eles estarão me assistindo agora, dizendo, os pais de família de um irmão meu, que eles por 20 anos não perderam um estudo bíblico, uma missa no domingo, e eles dizem que não tinha nenhuma profundidade nos estudos católicos. Todas as vezes que eles iam, eles mal abriam a Bíblia, eles só apenas liam alguns versículos e tinha já um texto preparado sobre aquele versículo, eles liam aquele texto preparado sobre o versículo e não existia mais uma profundidade no versículo, e eles não era falado para que eles estudassem sempre as escrituras em casa. Ou seja, ficaram 20 anos ali, analfabetos espirituais, analfabetos de Bíblia, e não aprenderam a palavra. Mas se eles olhassem todos os dias a palavra do Senhor, todos os dias lessem os versículos, os capítulos, eles ficariam libertos daquela mentira, eles veriam e não ficariam cegos. Olha, mais uma coisa que eu acho tão bizarra, que não é possível que ler Bíblia cair, e é a coisa de maior má fé do mundo, é os papas, os padres, os clérigos, todos aqueles que fazem parte do corpo docente da Igreja Católica, sabendo as escrituras, os versículos, negarem a verdade para os fiéis, pregarem diferente, pregarem heresias em vez da palavra, em vez da verdade, pregar distorções em vez do que está escrito, apenas do que está escrito. É tão lamentável homens com conhecimento não utilizar esse conhecimento em prol do povo, em prol da salvação do povo, em prol da cura do povo, em prol da paz do homem perdido. É triste, é lamentável, e isso é algo voluntário que o corpo docente católico faz, privando, cegando os olhos do entendimento dessas pessoas, que segundo eles é mais de 1 bilhão de pessoas fiéis, crentes ou adeptos, que se dizem cristãos católicos. E mais uma outra coisa bizarra que nós vemos, eles têm ela como, Maria, como advogada. O Senhor trabalha com, como vou dizer, títulos, funções femininas. Todas as funções, tanto no céu como na terra, ele trabalha com autoridade masculina. Homens, tem mulheres que são usadas por Deus, é claro, mas na questão de liderança, só há lideranças masculinas dadas por Deus. Então, não tem como haver uma coisa feminina, advogada. Não tem como haver advogado. Só temos um advogado, João, aleluia, que andou com Jesus, que também conheceu Maria, obviamente. Ele diz algo esplêndido, maravilhoso, que refuta qualquer catolicismo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele sabe que o homem peca, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, ou junto com o Pai, Jesus Cristo o justo. Não é Maria que é advogada aqui, é Jesus Cristo. Não há outro paracleto, outro consolador, é Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então, Maria não é advogada nem dela mesma, é Cristo Jesus, o único que foi o digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, como está escrito em Apocalipse capítulo 5. Aleluia, vamos ver isso. Aleluia.
Apocalipse capítulo 5. Essa é a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, olha só, ninguém no céu, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem anjos, nem homens e nem mortos, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aleluia! E ainda, que com grande voz diziam, versículo. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Espírito Santo, glória! E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao Senhor, aquele que vive para todos sempre. Não está se passando a Maria, aqui não tem Maria, aqui tem Deus, o Pai, o Filho, aleluia. Então não há advogada para nós, como os católicos dizem que Maria é advogada. Não há, ela não é advogada nem para ela mesma, quanto mais diante do Senhor. Então é uma heresia crassa, grosseira. Como alguém pode crer nisto? Jesus Cristo diz em João capítulo de número 14, versículo de número 13, que ele rogaria ao Pai um outro consolador, ok? E no grego, esse paracletos também serve para advogado. Então, outro consolador, o Espírito da verdade, não Maria, não um homem, mas o próprio Deus, o Espírito Santo. Então, temos a clareza de afirmar que toda esta falácia, heresia de ter uma advogada é mentira, porque o próprio Deus é o nosso advogado. Não é homens, é Deus. Deus homem, mas é Deus. Jesus Cristo, Deus homem, mas é Deus. Aleluia. Mediadora. Eles ainda dizem, além de ela ser advogada, ela é mediadora, ou seja, ela media o homem para falar com Deus. Existe um mediador, e este mediador para eles não é Jesus, é Maria que media, faz a conexão entre Deus e os homens. Meu Deus, é muita heresia, é muita discordância com a palavra, tão clara, tão nítida, e porque as pessoas não conseguem apenas ler os versículos. Vamos ler aqui. Jó, lá no livro do Antigo Testamento, mais de 3.400 anos atrás, Jó já falava que existia um Redentor. Aleluia! Jó já falava lá na antiga aliança, lá por volta dos tempos de Abraão.
já falou que o seu Redentor vive. Aleluia. E também Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que haveria o Redentor que pisaria na cabeça da serpente, o único capaz de vencer a morte, vencer o pecado, vencer a iniquidade. Aleluia. Deixa eu só encontrar aqui o versículo, o capítulo e versículo de Jó, que ele fala que ele é o Redentor, que o Senhor é o seu Redentor, ele vive e vai se levantar sobre a terra. Não me lembro exatamente o versículo, vou ver se encontro aqui. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jó já diz lá atrás, muito tempo antes, que o Redentor dele vive. O Redentor dele é Deus, não é Maria, não é um homem como ele. Ao contrário, porque ele sabe que tanto ele quanto qualquer outro homem não pode ter Redentor humano. Não é possível haver um Redentor humano. Isto é uma falácia, não é possível. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não encontrei aqui o capítulo, mas depois coloco o versículo que eu tentei procurar aqui, mas no momento não encontrei. Eu sei que é em Jó, capítulo de número 20 e alguma coisa. Aleluia. Mas Deus é bom. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, não temos como ter um Redentor humano, porque o homem é falho. Não pode haver não tem como haver um Redentor humano. Em Salmo diz também que o socorro do homem é vão. Então, é falácia em todos os âmbitos. Aleluia. É uma falácia em todos os âmbitos dizer que um homem, que o ser humano pode ser teu Redentor. Ou pior ainda, vamos para a parte do mediador que eu acabei pulando aqui. O mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 3. 1 Timóteo aqui, encontrando. Aleluia. Refutando essas heresias católicas aí que muitos nem conhecem a crença, nem conhecem a palavra, e por muitos realmente por analfabetismo espiritual e também bíblico aceitam. Diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, Jesus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, que é Deus homem, só Ele, não existe outro mediador. As Escrituras não dão espaço para outros, ou para outro. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Em Hebreus dirá que ele oferece o sacrifício perfeito. Capítulo 8 e capítulo 9, que trata essas questões. Segundo a lei de Melquisedeque, ele faz o sacrifício diante de Deus perfeito. Ele é nosso mediador, e a sua própria carne, o seu próprio ser, aleluia, ele, sendo ele mesmo, aleluia, o nosso mediador, ele mesmo diante do Pai, apresenta seu sacrifício, a sua vida, em prol da nossa salvação, da nossa redenção. E ele, diz a palavra, intercede por nós. É o Senhor que é o nosso advogado junto ao Pai. É o Senhor que advoga a nossa causa. Nós somos réus, não éramos vítimas em nenhum momento, mas o Senhor advoga para que sejamos absolvidos através da sua obra. Então, quando eles também falam que ela é mediadora, significa tentar usurpar ou substituir a pessoa de Cristo na mediação entre Deus e os homens. O texto está claro. Há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que nós acabamos de ler. Então é impossível haver outros mediadores.
só existe um mediador, que é Jesus Cristo, Deus homem. Aleluia! Então, nós não devemos aceitar nenhum outro Salvador, nenhum outro mediador, nenhum outro. Não podemos aceitar substitutos. O que é o ídolo? O que é a idolatria? É substituir a adoração verdadeira a quem de direito para aquele que não é de direito, a uma imagem, a um homem, a um espírito que não é Deus. Então, quando se substitui, se retira a autoridade, a honra para Deus e confere-se essa mesma autoridade, essa mesma adoração, essa mesma veneração, essa mesma renúncia, esse mesmo sacrifício a outros, isto é idolatria, isto é negar a palavra, é ser desobediente, é ser rebelde, é ir contra os princípios bíblicos, contra a própria palavra. E eles não dizem seguir a palavra porque eles não aplicam em si mesmos a palavra, porque hiper valorizam atributos que nenhum homem é digno de ter, colocando sobre Maria. Obviamente que Maria foi uma pessoa diferenciada, assim como os apóstolos, assim como João Batista, assim como Elias, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Adão. Todos são pessoas singulares. Mas dizer que Maria é a pessoa mais sublime, tão sublime que é como Deus, isto é uma falácia. Isto Jesus Cristo refutou, o próprio Jesus Cristo já na sua presença refuta, João refuta, Pedro refuta. Temos aqui para refutar também Mateus 20, capítulo 20, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Nós não temos muito tempo, mais uns 5 minutos no máximo eu tenho aqui. Mateus, capítulo de número 20, versículo 28. Só 5 minutos, infelizmente, não tem muito tempo. Depois teremos a outra live do testemunho. Mateus 20, versículo 28. Vamos ver o que está escrito nesse versículo aqui. Em nome de Jesus. Amém. 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o único resgate, o único redentor que nós temos é Jesus Cristo com a sua vida. Porque é perfeito, o seu sangue comprou-nos de todo o mundo, das garras do diabo. E nós pertencemos então a partir desse momento dele. Porque Adão e Eva pecaram, então caíram na escravidão do pecado. Então era necessário que Jesus Cristo nos retirasse, levasse consigo o cativeiro e desse dons aos homens. Então era necessário que ele conseguisse vencer a morte, pisando na cabeça do inimigo. Então ele o fez, sacrificando-se, sendo crucificado no madeiro. Então ele é o nosso único sacrifício. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, 18. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo de número 18. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Aleluia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia! Então, todo momento, tudo aponta para Cristo, desde o princípio, Gênesis 3,15, até o final, 22 de Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Ele é o Redentor, Ele é o advogado, Ele é o mediador, Ele é o Salvador, Ele é tudo. E Ele realmente foi aquele que subiu. Então, esses 4 pilares que dizem pertencer a Maria, a Mãe de Deus, a Perpétua Virgindade, a Imaculada Conceição e a Assunção, na verdade todos pertencem a Deus, claro que não Mãe de Deus, mas ser o único Deus. Tudo pertence a Deus e eles querem retirar de Cristo ou querem compartilhar de Cristo com um homem. Não é possível. Não temos deuses, temos só um Deus. Então, tudo está escrito. Vamos entender como está escrito. Peça a Deus esclarecimento. Peça a Deus, Deus, me revela a tua palavra.
me revela a tua verdade. Eu quero crer. Se eu estou errado, se eu estou crendo numa heresia, numa mentira, numa falácia, me mostra, revela-me. Fala comigo, Senhor. Revela-me a tua grandeza, a tua glória. Em nome de Jesus. Meus amados, eu queria continuar, mas eu não posso, porque temos uma outra live aqui, testemunho para a glória de Deus. Mas na próxima segunda-feira podemos voltar com o conteúdo. Deus abençoe a tua vida. Farei uma breve oração para que você possa sair daqui dessa live abençoado. Senhor, nosso Deus maravilhoso e santo, muito obrigado por termos a tua palavra revelada, eterna e inconfundível. A tua palavra é verdade, ela nos liberta, o Filho nos liberta verdadeiramente. Senhor, que o Senhor liberte verdadeiramente os que estão ainda presos no pecado, na mentira, na heresia e na falsa crença, para que o Senhor ajude eles a terem coração para crer na palavra, na verdade, e serem libertos dos cárceres, das algemas, das falácias, dos dogmas humanos e diabólicos. Eu te peço, livra eles, liberta eles do mal, em nome de Jesus. Sobre eles, desça agora o teu livramento, a tua libertação aconteça plenamente em todos os âmbitos e setores da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quero também saudar a minha tia Palmira Nogues. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Agradecemos por a sua presença. E se essa live for agradável e você também quer ver muitos outros se libertando também das heresias católicas, compartilhe essa live. Ou se você quer debater comigo sobre defender o teu catolicismo, defender aquela que tu crê, vem debater comigo. Eu te convido a debater comigo na segunda-feira que vem, a partir das 10 horas da noite. Entre em contato comigo, ou qualquer pessoa que você queira entrar em contato comigo, que é um católico e que acha que eu não estou pregando a palavra, que acha que eu estou falando que não é, venha. Então defenda a tua crença. Estou aqui com a palavra, te esperando. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.